Eu vou continuar aqui o que os meus amigos falaram. É, é, eu vou falar um pouco sobre o capítulo 10 e ele se chama A Invisibilidade das Revoluções. Vários exemplos foram apresentados para ilustrar as revoluções científicas, né? Só que, tipo, no entanto, estes mesmos exemplos antes eles eram tratados como adições ao conhecimento e não como revoluções, né? Como Thomas Kuhn acreditava. Aos cientistas da época, algo que era, vamos dizer, tão óbvio assim para Kuhn, se passava meio que despercebido diante deles. Dito isto, os cientistas na verdade, né, e os leigos daquela época, eles tinham uma visão diferente da de Kuhn. E grande parte disso era por causa como posso dizer, de uma fonte autoritária, que disfarçava, na verdade, a existência e o significado das revoluções, meio que mascarava, né, tipo, o significado dessas revoluções científicas. E as fontes autoritárias que não se refere são listadas, na verdade, em três categorias, né, sendo elas os manuais científicos, textos de divulgação é, e obras filosóficas, né, tipo moldadas aos manuais. Estes três tipos de textos, né, eles já se utilizavam de paradigmas aceitos pela comunidade científica, né? É, porém, esses paradigmas eles tinham problemas, eles eram problemáticos, né? Na verdade, todas essas fontes elas tinham semelhanças, na qual todas elas se registravam o resultado estável das revoluções e desse modo põe em evidência, né, as bases da tradição é, recorrente da ciência normal. Ou os manuais, por exemplo, eles tinham um papel importante na ciência normal. Mas na época, os manuais eles continham apenas um pouco da história, e toda ela era selecionada e reinterpretada ao paradigma, na verdade, que se filiam, né? Entretanto, tipo, os manuais, sendo pedagógicos, né, eram destinados a perpetuar a ciência normal, e eles deveriam ser imparciais, ou pelo menos reescritos, né, toda vez que a linguagem ou a estrutura, é, as normas da ciência normal se modificassem. Em outras palavras, né, tipo, eles precisariam ser reescritas imediatamente, na verdade, né, após cada revolução científica. E tem um cara, né, que o Alfred Whitehead, na verdade, eu acho o nome dele. Por exemplo, ele escreveu o seguinte: ele escreveu a frase: a ciência que hesita em esquecer seus fundadores está perdida. E segundo Kuhn, Whitehead estava errado, porque, tipo, na verdade, a ciência não tem esquecido seus heróis. Ela, na verdade, necessita deles. É totalmente diferente. E ela, na verdade, os relembra, né, sempre que possível. Só que também ela os reinterpreta, né? E ao fazer isso, ela esquece somente os seus trabalhos, porque não tem para que ficar citando os trabalhos antigos daquela época, né? E Kuhn, na verdade, está toda hora dizendo que a pesquisa científica, ela é, na verdade, uma pesquisa que envolve um teor social, né, e político. E é muito legal, porque, tipo, quando a gente para pensar, geralmente temos uma visão meio romântica, né? Às vezes, da ciência, de que a ciência ela é feita por um indivíduo que descobriu sei lá o que, e por meio de uma epifania, esse cara, buf, do nada descobriu a resolução para isso. E na verdade não é bem assim, né? Tipo Newton, caiu a maçã e do nada ele descobriu. Não foi bem assim, né? O que Thomas Kuhn, na verdade, quer dizer é que para Newton ter descoberto tudo que ele descobriu, ou Galileu, Copélio, esses caras, tipo, na verdade, eles estavam envolvidos em um contexto, né? E tudo isso que eu falei, que começa com os próprios cientistas e se estende aos manuais científicos pós revolucionárias, é, tornam as revoluções invisíveis. Bom, agora sobre o capítulo 11, que se chama A Resolução das Revoluções, o objetivo de Kuhn nesse capítulo é analisar as seguintes questões. Qual o processo pelo qual um novo candidato a paradigma
substitui seu antecessor. O que leva um grupo a abandonar uma tradição de pesquisa normal por outra? Se nós detivermos sobre as teorias filosóficas a respeito de uma verificação de teorias científicas, veremos então que é, não se busca por critérios absolutos, uma vez que nenhuma teoria, na verdade, ela pode ser verificada, né? Tipo com todos os testes possíveis. Na verdade, o que os filósofos se perguntam é pela possibilidade das teorias estarem corretas. Como uma abordagem completamente distinta, Karl, Karl Popper, eu acho que era esse o nome, ele nega a existência de qualquer tipo de verificação. Ele, na verdade, ele enfatiza a importância, né, da falsificação, que na verdade as experiências anômalas elas não podem ser identificadas com experiências de falsificação. É, é, não se passa de um fracasso, na verdade, né, na tentativa de se adequar, que na verdade na adequação, né, que justifica a rejeição de uma teoria. Com então, ele afirma que Popper, eu acho que é assim a pronúncia, ele errou, né, na verdade, por não perceber que ele está dando uma explicação única, na verdade, né, para os dois processos separados. Afinal, uma coisa é a experiência anômala, que é importante para a ciência, né, porque ele gera competidores para um paradigma existente. E outra coisa é a falsificação. São processos diferentes, né? A falsificação, na verdade, de um paradigma, ela jamais ocorre sem uma verificação de um substituto, né? E outra coisa é que a alegação isolada de que um novo paradigma, na verdade, era capaz de resolver os problemas que conduziram o paradigma antigo à crise, é sem dúvida um argumento mais eficaz, né, para a mudança paradigmática, né? Paradigmática, na verdade, né? Por exemplo, Newton, né? Ele ter reconciliado a mecânica terrestre com a celeste. O Corpênio que alegava, né, ter resolvido o problema da extensão do ano do calendário. Alegar ter resolvido os problemas que provocam crises, às vezes nem sempre é o suficiente, né? Já que as alegações, em sua maioria, não são legítimas. É, quando a gente pega a teoria de Copênio, por exemplo, se compararmos com a de Ptolomeu, ela não era mais precisa e nem conduziu nenhum aperfeiçoamento imediato no calendário. Com isso, afirma que a questão mais fundamental no debate entre paradigmas não é a habilidade relativa de resolver problemas, mas na verdade a questão é saber que paradigma deverá orientar, já que quem adota o novo paradigma o faz por fé, né, na sua própria capacidade de resolver os grandes problemas. É, no caso, baseado na fé. E é por isso, né, que a experiência da crise é fundamental, né, para que as mudanças paradigmáticas, é, mas não só a crise, ela não é suficiente. Os cientistas eles precisam reconhecer no novo paradigma, na verdade, algum mérito, né, que lhe dê credibilidade, ainda que este mérito, na verdade, não necessite, né, ser racional ou correto. Por fim, agora, né, por fim, eu irei falar sobre um pouco sobre o seu último capítulo, que se chama O Progresso através das Revoluções. Basicamente, neste capítulo, ele nos conta que tanto o teólogo, né, que articula o dogma, ou até mesmo os artistas, né, que tiveram como objetivo, né, as suas representações, ambos de alguma forma eles na verdade contribuem para o progresso. Geralmente comunidades científicas diferentes eles trabalham a partir de paradigmas, né? É, e por isso paradigmas esses diferentes, é claro. E por isso eles não investigam os mesmos problemas, mas em casos vamos dizer, excepcionais, né? Grupos diferentes eles podem partilhar alguns paradigmas. É, eu gostaria de um exemplo aqui, ó. Tipo a guerra. A guerra ela
pode estimular pesquisa em determinadas áreas do conhecimento. E, tipo, a gente não só vai elaborar armas, como também medicamentos, vai aprimorar, vamos dizer, o sistema de transporte, vai haver novas formas, né, de comunicação. Então, as inovações, na verdade, que são decorrentes desses processos, acabam levando a gente para novos paradigmas em cada uma daquelas áreas distintas, né? E Thomas Kuhn também ele pretendeu explicar o progresso como não cumulativo e racional, pois para Kuhn a ciência ela progride através de revoluções científicas e elas são necessárias, até porque ele acreditava que o progresso, na verdade, não é uma forma linear. Ela seria mais tipo um ciclo, né? Um ciclo da ciência, por assim dizer. Onde temos a ciência normal, né? A anomalia, a crise, a ciência extraordinária, a revolução científica, até chegar novamente na ciência normal. E assim, é, repetindo o ciclo, né? O que seria geralmente o que seria na verdade nessa ciência normal a aceitação, né, da comunidade científica de um novo paradigma, um paradigma esse segundo Kuhn ele não é melhor do que um outro paradigma, ele só é mais aceito para sua questão, né, tipo um novo paradigma na verdade ele vai responder ao problema que o paradigma anterior não conseguiu responder, na verdade só que no seu tempo. E com isso eu acabo aqui o capítulo 12. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e obrigado.